Essencial entrevista com Edno Pimentel. Anos de idade, é natural de Chitwe, município de Acunha, Huambo. É casado, pai de 5 filhos, advogado, mestre em Direito na especialidade de Ciências Jurídico-Políticas e doutorado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Foi primeiro-ministro de 2 de dezembro de 1992 a 3 de junho de 1996. Foi também secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, de 1996 a 2000. Preocupa-se muito com a missão individual, que é tentar deixar um legado positivo, especialmente para a juventude. Mesmo nas circunstâncias difíceis, diz, de África, onde é difícil ter ideias diferentes das dos que estão no poder, de esforçar-se para ter uma ideia própria sobre aquilo que acha ser bom para o futuro, para os jovens que são a continuidade, e diz também, para a continuidade. Foi membro do MPLA. É nosso convidado hoje, Marcolino José Carlos Moco, ou simplesmente Marcolino Moco. Seja muito bem-vindo à Rádio Essencial, mais uma vez. Obrigado e saudações essenciais. Pois bem, nós é que agradecemos por esta gentileza. Eu disse na apresentação que foi membro do MPLA, já não é definitivamente? Eu suspendi, a linguagem que uso é, suspendi a minha militância do MPLA a partir de 2009. Auto-suspendindo. Mas porquê? Quer recordar as razões que o levaram a suspender o mandato? Já não estava a Foi gostar essencialmente, olha a palavra essencial, foi essencialmente à volta da aprovação da atual Constituição. Quer dizer, que na altura, em 2009, estava em preparação. Estava-se a preparar a nova Constituição, apareceram várias versões. Primeiro apareceu uma versão, digamos, em conformidade com a história de Angola, especialmente em conformidade com a lei constitucional que vigorava, que surgiu na sequência dos acordos de Bicesse. Lá entre 91 e 92, não é? Exato. E de um momento por outro apareceu uma brincadeira muito séria, né? Em que aparecem 2 versões, entre as quais a pior parecia vir ser adotada como veio a ser adotada. Ora, esta Constituição, que é atual, consagrava todas as irregularidades que haviam acontecido enquanto vigente a Lei Constitucional de 92. Nessa altura, já houve várias irregularidades, por exemplo, o presidente Eduardo dos Santos ficou 4, se não mesmo 5 anos, sem nomear um primeiro-ministro. Isso é grave, mas é só para destacar isso, porque depois houve várias outras irregularidades. E eu, na altura, colocando-me na situação de cidadão, e sobretudo de constitucionalista, que eu sou jurista, dizia nas aulas que eu dava e nas conferências para as quais me convidavam que aquele projeto era uma loucura. Porque, entre muitos aspectos, não vamos aqui tocar todos, senão não saímos daqui, fazia aquilo que os constitucionalistas europeus, que nós copiamos do século XVIII, diziam que não se devia fazer. Entregar o poder, todos os aspectos do poder, concentrá-los a uma só pessoa. Então, nessa altura, eu quase que ia sendo, como brinquei da outra vez,
não sei se é brincadeira mesmo, quase que ia ser fuzilado em asta pública. Recebi ameaças de morte, mas como esse não é o meu problema, é o problema de todos os homens, vão morrer. Eu não me preocupei muito com isso. E perante aquela pressão toda, eu escrevi uma carta ao partido a dizer que suspendia a minha atividade como militante do MPLA. Mas mesmo saindo não resolveu o problema. A Constituição foi aprovada, Sim, continua a viver no país. Eu sou apenas um angolano. Sob o comando desta Constituição. Eu sou apenas um angolano. O que é importante é que eu dei a minha opinião. Fiz vincar a minha opinião. E hoje, francamente, só não me dá razão, não é? Esta coisa da concentração dos poderes, só não me dá razão quem não quer. E é normal que haja pessoas que não queiram dar-me razão por várias razões. Não é? Mas não havia alternativas, não era ouvido quando mostrava que havia atos, ou pelo menos alguns aspectos de inconstitucionalidade ou de perigo, digo assim, na Constituição que estava a ser produzida. Eu continuo a fazer críticas hoje, não é? Sabe que por causa dessas críticas, um lugar que me havia sido oferecido um pouco forçadamente foi-me retirado. Sabe que eu fui administrador não executivo da Sonangol. Da Sonangol, afinal, para não... Pensando que era isso que eu precisava, né? Então, o lugar foi-me retirado. Bom, não sou a única pessoa que está nesta linha e ninguém nos ouve, não é? Como dizia, como que chama a doutora, não me lembro agora o nome, essa gente não ouve. Pois, Filomena, doutora Filomena. Filomena. Então, ninguém nos ouve. Agora, por não nos ouvirem, por não me ouvirem, não significa que eu vou mudar de opinião. Eu sou apenas um homem, entre muitos. O que é importante é que eu tenho as minhas opiniões. Usou aqui uma palavra, um advérbio, forçadamente, foi-lhe dado um lugar forçadamente na Sonangol. Por que é que entende que foi um lugar lhe dado forçadamente? Digo forçadamente para não dizer, agora você que vão me obrigar a usar um termo que não queria usar, portanto, fui corrompido. Foi uma tentativa de corrupção. Tentativa. Acabou não sendo corrupção. Foi só uma tentativa. Porque eu não me deixei. Por isso é que se pode falar tentativa. Porque o raciocínio foi: ele fala muito porque não tem cargos. Se calhar não sabiam dos convites que eu tive, vários, no tempo de José Eduardo Santos, depois de eu deixar de ser secretário executivo da CPLP para ser embaixador. Eu não quis, porque eu não ia ser... Embaixador é um porta-voz. Eu não ia ser porta-voz de um sistema com o qual eu não estava de acordo. Convidado para ser governador desta ou daquela províncias muito boas, como o Ambo, Benguela e por aí fora, mas não estou a condenar ninguém que aceite, mesmo não concordando com todas as ideias, não discordo, mas eu pessoalmente... Mas de forma indireta está. Eu pessoalmente acho que não. Especialmente ser embaixador, porta-voz de um sistema com que você não está de acordo. Isso não. Mas não diz funciona. Que foi uma tentativa de corrupção, isso vamos fazendo contas, está a falar no período de 2018, 2021, foi o período em que foi 2017, portanto 2018, quando fui abordado. Sim. Né? Não foi fácil eu aceitar, porque eu até brinquei com o presidente que, olha, eu tenho problema que já me viciei em estar fora do poder. Gosto de estar à vontade, de dar as minhas aulas, acordar à vontade, não ter que pôr gravata e fato e tal. Ele sorriu um bocadinho, mas insistiu que naquela altura seria importante eu aceitar aquela função. E como era no período em que o discurso do presidente João Lourenço era muito bom, e iria combater ordens superiores, iria combater a bajulação, iria combater a corrupção. Mas está a colocar isso no condicional por quê? Por que é que iria? Não está a fazê-lo?
Eu acho muita graça a vocês, os homens da comunicação, quando fingem que não estão a ver as coisas. Pois não está a fazê-lo. Hoje a bajulação está no seu máximo. Mas a bajulação não é ordens propriamente algo... superiores continua Mas a a bajulação não é funcionar. algo que dependa propriamente do presidente da República, não é? Ou do dirigente, mas das pessoas que o circundam. Depende do sistema à frente do qual ele está. Ele é o alto responsável deste sistema que nós vivemos. Houve tentativa de corrupção por parte de quem? Quem é que o tentou? Assim, pessoa? Terá sido João Lourenço? Sabe por que me estou a rir? Ele é que me convidou. Agora, o meu amigo é que tira a conclusão. Quem é que me tentou corromper? Mas como é que se pode explicar, por exemplo, que o Presidente da República, que em 2017... Por isso admiro-me quando me dizem que a corrupção já acabou ou está-se a combater a corrupção. A mim, ninguém me vê dizer isso. Porque eu tive essa tentativa pública de corrupção. Sabe que há algumas coisas que vocês não sabem, que o público não sabe, mas também... Se nos disser, nós vamos saber. Não, quer dizer, eu fui sofrendo pressões, estando ainda estando na direção na direção não, como membro na área não executivo da Sonangol, fui sofrendo umas pressões, depois fui chamado pelo presidente, que não foi direto, deu volta ao assunto. E passado algum tempo, quando eu faço aquela crítica perante um escandaloso comunicado do Biro Político racista contra o Adalberto, que é escândalo sobretudo porque o MPLA, onde eu militei, é o partido que mais se apresentou durante esse tempo todo como aquele que não põe à frente a questão de raças, né? Então, eu escrevi contra este comunicado do Biro Político que me pareceu muito mal, não é? Que insinuava que o Adalberto era meio angolano por causa da sua cor, né? E no dia seguinte, forma de falar, 2 dias depois, eu fui exonerado na televisão, quando eu fui companheiro do presidente João Lourenço, se calhar ainda tem o meu número de telefone, conhece a minha casa, chamou-me para me oferecer o lugar, sabe que não foi fácil, não é? E então é isso. Sentiu-se abandalhado? Não há outros assuntos para falar. Não, mas eu preciso saber. Sem insistir, eu já não vou responder. Está bem. Pois bem, mas é importante que o Dr. Marcolino Moco fale sobre essas coisas. Porque... Eu já falei o suficiente. Sobre esse... Não, qualquer pessoa sente-se abandalhada, naturalmente. Se acontecesse consigo, também se sentiria ou não? Depende das motivações, não é? Não. Não depende das motivações. Mas não sentiu que foi um gesto, permita-me que eu diga, de traição à confiança que lhe foi depositada a fazer? Olha, vamos abandonar este assunto. Está bem, pronto. Acho que os ouvintes já percebem isso, já conhecem esse assunto de cima para baixo, de um lado para o outro. Mas isso incomoda, só para... Vamos fechar, certamente, mas incomoda falar sobre isso? Não. Ou tem receio de alguma represália que possa vir? Não, meu amigo. Eu, se sentisse medo de represália, não estaria aqui hoje. Não tenho medo. Sim, é que parece que é um assunto que de facto incomoda, por isso não quero falar. Mas vamos então voltar àquilo que começou sobre a Constituição. Está-se a viver neste momento em Angola o 14º ano da promulgação da Constituição da República. Já disse que é uma Constituição que está, entre aspas, a evade alguns atropelos, por concentrar sobretudo muitos poderes ao Presidente da República. Acha que de facto mereceria uma revisão
muito maior do que aquela que teve e que foi a pedido do Presidente da República. Sim, o que se passa com a nossa Constituição é muito mais grave do que as pessoas pensam. E digamos que não é só o problema da Constituição escrita. Aliás, essa Constituição escrita, tal como ela está, é a consagração de problemas anteriores. É a consagração do encarar o poder não como um instrumento, sobretudo na fase que nós nos encontramos da Angola, e já que isso só não se passa aqui em Angola, também em outros países africanos. Nesta fase que nós atravessamos, como países africanos recentes, os líderes deviam encarar o seu poder de forma muito diferente, como um serviço de conclusão da construção dos nossos estados e nações. Ora, um tipo dessa Constituição, no seu espírito e na sua letra, é um instrumento para manter as pessoas que estão no poder indefinidamente, estando lá para, essencialmente, resolverem os problemas do seu enriquecimento pessoal, e é isso que está-se a passar no país, no tempo de Eduardo, e agora continua assim, e manter o poder, desarticular as instituições, destruir os tribunais, subordinar o parlamento, dominar completamente a comunicação social pública para que só fale bem das coisas, não é? E anular a possibilidade de alternância. Este é o problema desta Constituição. Portanto, a questão é muito mais grave, muito mais séria. Por que esta Constituição leva à destruição dos tribunais? Não passa apenas por alterar a Constituição na sua letra. Passa por alterarmos a forma como nós encaramos o poder. Para que serve o poder? Sobretudo nesse presente que nós estamos a atravessar, em que assumimos a liderança dos nossos países, como africanos, no caso como angolanos, agora vamos fazer 50 anos. O que é que devemos fazer para trazermos, digamos, mais valias para além daquelas que a colonização deixou? Este é o problema que temos, portanto, passa por uma revolução mental. Não é revolução para destruir casas, queimar, maltratar. Não é isso. É uma revolução mental pacífica, e eu não gosto de misturar política com religião, mas como somos em maioria cristãos, uma revolução cristã. É preciso fazer isso. Reconhecer os erros e não privilegiar a vingança, né? Pedir perdão, e não esse tipo de perdão que estou a ver na publicidade do Civicop, que é para entregar, mobilizar as pessoas para pedirem os ossos e não sei quantos, de casos já esquecidos. Mas não é um bom caminho para... Eu também tenho irmãos desaparecidos, tenho um sogro desaparecido. Quer dizer, agora a publicidade da Civicop, na Rádio Nacional, na TPA, etc., está a dizer-me para esquecer tudo o que está a passar, grave, né? Para eu procurar os ossos do meu sogro, do meu irmão e dos primos, que eram do MPLA, outros eram da UNITA, matamos uns aos outros. Doutor, o que está a dizer... Esta preocupação
essa publicidade que está a fazer hoje, quando devíamos pensar nos problemas sérios do presente e começarmos a construir um futuro melhor, independente da vontade do partido que está no poder, independente do atual presidente da República, independente do Marcolino Moco, independente de si. É isso que devíamos fazer, mas essa Constituição que temos e, sobretudo, as atitudes das pessoas que estão hoje à frente do sistema bloquearam tudo. Está tudo bloqueado. Eu perguntava-lhe, dizia que usa-se este mecanismo, a Civicop, para tentar esconder os verdadeiros problemas do país. Por que é que haveria necessidade disso acontecer? Diversionismo para que as pessoas se esqueçam, mas não é o único, há outros tipos de diversionismo. No ano em que se aprovou esta Constituição, criou-se um grande diversionismo, que foi o CAN de 2010. Agora há vários diversionismos. É tudo visível, não é? E é uma pena. Infelizmente, não é um problema só angolano, é um problema de muitas Áfricas. Hoje, perante a morte do presidente Ngop, vamos justamente aproveitar para apresentar a diferença entre uma liderança. Eu vi a falar da morte este último presidente da Namíbia, como se fosse o primeiro presidente alguns comentaristas parece que estão a fazer alguma confusão. O primeiro presidente da Namíbia foi Sanu Joma, claro, que ainda está vivo. Está à beira dos 100 anos, ainda está vivo. Mas eles todos seguiram um caminho diferente do nosso, que é andar a pancada, fazer afoguentar os brancos, chamando-os de colonos no sentido mais negativo, né? Evitaram tudo isso. Hoje, realmente, a maioria negra está no poder, mas não houve aquela descolonização no sentido negativo. Estamos a falar da Namíbia, mas também estamos a falar já da África do Sul, do grande Nelson Mandela. E o que é que vemos? Tem problemas, sim senhor, mas tem instituições, tem tribunais que são capazes. O Tribunal Sul-Africano, por exemplo, é capaz de chamar o presidente para ir dar esclarecimentos. Agora, imagina isso aqui em Angola. Não, aqui em Angola é o contrário. Não seria capaz, por exemplo, presidente, em Angola não seria capaz o presidente aqui é que dá orientações aos tribunais. Em Angola não seria capaz, por exemplo, de acontecer o que aconteceu na África do Sul, com a destituição, por exemplo, do presidente, do então presidente, não foi o que substituiu o Jacob Zuma? Não me pergunte isso, porque é um processo contra João Lourenço. E eu ia perguntar-lhe. E todos já vimos que aqui em Angola não é possível. Mas é neste sentido que eu iria colocar. Enquanto jurista, também, é advogado, é jurista ligado ao direito, este processo, tal como está no Tribunal Constitucional, acredita que tem apenas para andar, dado que já disse em instantes que existe uma dependência e um interesse desta Constituição em destruir os tribunais? Vocês não gostam que nós perguntemos a vocês? Sim, o nosso neste caso, aqui, você também acredita, mas apetece-me perguntar ou dizer porque quer que eu diga isso, se você também não acredita. Ninguém acredita. E acho que é o Mas não UNITA, acredita, doutor Marcolino Moco não acredita. Eu não acredito, você também não acredita. Desculpa lá. Bem, a afirmação é sua. Não. A afirmação é sua, doutor. A afirmação é minha, mas é um facto objetivo que ninguém acredita. Aliás, os factos já se passaram, né? No dia em que devia haver um ato diferente, ou um ato para se passar adiante com o processo foi simplesmente bloqueado. Porque a presidente da Assembleia Nacional, aí na Assembleia
é mais fácil ela funcionar como membro do partido, né? Mas o processo ainda não chegou ao Tribunal Constitucional, ou já está lá. A UNITA já sim, deu. a UNITA, como está a fazer... E o próprio Tribunal também já acusou a recessão. A UNITA está a fazer esse papel, que não sei como que irei classificar, não quero desanimá-los, né? Está a fazer esse papel, não chamar de ingênuo, né? Mas eles lá sabem onde querem chegar, né? Mas não acredita que isso tem pernas para andar, doutor? Estou a pensar que a UNITA faz isso porque se seguisse outras vias pacíficas também, né? Iriam ser transformadas por essa comunicação social, né? Que é dos serviços secretos, né? Em atos de violência e por aí afora. Então, a UNITA faz esse jogo e que toda a gente sabe que não vai a lado nenhum, porque a presidente do Tribunal Constitucional, eu gosto muito dela, sempre que me encontro com ela é muito simpática. Mas por que esse pessimismo? Mas ela está dentro de um sistema em que vai funcionar como membro do Bureau Político, que é. Aliás, digo-lhe uma coisa, se calhar os processos nem vão chegar a ela. Há uma estrutura paralela que vai tomar as decisões, como já acontecia com o presidente, com o doutor Aragão, né? E que é um gabinete que depois toma as decisões. Portanto, este processo não vai a lado nenhum, porque aqui não há independência do poder judicial, como não há independência da comunicação social. Eu até estou admirado como que estou aqui com vocês, como que ainda vocês estão aqui. Talvez o presidente não costuma vos ouvir. No início do mandato, João Lourenço dizia que ouvia muito, não digo a Rádio Essencial. Ou talvez porque você tem essa linguagem de fingir que isso está tudo bem, o moco é que fala e tal, porque que você está pessimista. Você agora está me perguntando por que estou pessimista. Sim. Isso é pessimismo? Sim, porque... Isso é a realidade. Mas eu pergunto isso por quê, doutor Marcolino Moco? Porque você quer fingir. Não necessariamente. Quer fazer o papel de advogado do diabo. Né? Mas a ideia não é essa, doutor. A ideia é mesmo perguntar-lhe. Não acredita que a doutora Laurinda Cardoso teria consciência própria para tomar decisões? Da outra vez, faça as ela não pode. Faça as responsabilidades que tem. Esqueci o meu seu nome. Pimentel. Pimentel. Tu sabes que ela não pode. Ela não pode. No outro dia, eu por acaso não estava cá, eu prefaciei um livro de Dom Camões, foi apresentado, ela estava lá. E aquilo, eu agora não me lembro exatamente as palavras que usou, né? Mas ela disse claramente que não pode tomar determinadas decisões. Se eu estou a desvirtuar o que ela disse, pronto, ela que me diga, que me chame, conversemos. Toda a gente sabe, não vamos... E essa coisa de estarmos aqui a fingir, a fazer papel de advogado do diabo, não, mas não é o vosso estilo dos homens da comunicação, não é? Só para que é para atrair mais audiência. Isso tudo ajuda na decadência do nosso país. Vá lá, vocês aqui da comunicação privada vão fazendo isso e tal, esse fingimento. Mas o pior ainda é na comunicação pública. Mas... Quando utilizam, por exemplo, um gênio da comunicação social como que chama? Mesmo o Cabingano Manuel, diretor de informação da Rádio Nacional. Sim, perdão, BTP. Exato. Quando utilizam, olha, o nome agora está a fugir, o grande comunicador da televisão. Não sei se está a falar de Ernesto Bartolomeu. Quando utilizam o Ernesto Bartolomeu para ler comunicados dos serviços secretos, isso é destruição. Vocês da comunicação social, de forma pacífica, deviam pôr ponto final a isso. Isso não é, digamos, fazer mal ao presidente, não é fazer mal a ninguém. Porque quando nós acabarmos com esse tipo de atitudes, este país vai ser bom para todos.
este país vai ser bom para todos. E está assim porque nós estamos a funilar o país. Né? Vocês da comunicação social não tomam posições, os professores tomam posições, mas é só de ordem sindical, os médicos também são de ordem sindical, os juristas. Qual é que acha que devia ser o papel da comunicação privada neste caso? Temos aqui, nós convidamos o doutor com alguma experiência que tem para partilhar. É denunciar esse escândalo que nós estamos a viver. Denunciar. Ou doutor, deixar de denunciar. O doutor esteve, por exemplo, você não me está a deixar denunciar. Não, eu estou a fazer-lhe pergunta. Eu ia perguntar por nem precisa. Eu acho que até a fase de denunciar já passou. Porque já está claro para nós que isso não pode ser assim. Estamos na fase de agir contra, de forma pacífica, porque ninguém quer guerra, ninguém quer revoluções, mas todos estamos a deixar as coisas. De que forma, doutor, é que se pode agir? As igrejas como é que se pode agir de forma pacífica, por exemplo, quando o doutor diz que por essa via não existem, por exemplo, independência por parte dos tribunais? A forma pacífica seria recorrer às instituições, e também aqui diz que há um descrédito total por parte das instituições porque são todas concentradas ou controladas por um regime político. Como é que se pode fazer esta reviravolta? Como é que é possível fazer isso? Há várias vias. Várias. Diga-nos. Há várias vias. Preciso pensar nela. Por exemplo, eu estive à frente com outras pessoas como o Francisco Viana, do Congresso da Nação, onde nós apresentamos propostas concretas. Uma proposta global que nós temos como mais velhos, eu pessoalmente tenho insistido nela, para que tenhamos um sistema aberto, um sistema de competição política que foi anulada, não é? É acabar com esse medo de que se eu perder as eleições, e esta é uma mensagem mais para aqueles que exercem o poder, né? Que se eu perder as eleições, eu vou perder tudo, como até nós próprios também somos vingativos dentro do MPLA, essa vingança da ala lourencista contra o antigo presidente, os 6 filhos que tiveram que sair daqui, desmobilizar as suas empresas que já funcionaram e tudo. Portanto, quem faz mal tem medo que amanhã, se perder o poder, vai sofrer consequências. É este o sentimento de João Lourenço? Tem medo? Eu não estou a dizer que é o João Lourenço. Sim, mas ele tem o poder. Eu estou a dizer que é um sentimento psicológico da psicologia humana. E sente-se isso dentro do MPLA, né? O medo de que amanhã, se a oposição tomar o poder, vai ser um problema. As pessoas nem olham, por exemplo, para o caso de Cabo Verde, ou mesmo de São Tomé e Príncipe, não é? Onde os partidos, nossos amigos do MPLA, já perderam, já ganharam, já perderam outra vez, já ganharam outra vez. Não olham para isso porque aqui criou-se essa ideia de que quem vai me substituir vai se vingar contra mim. Então nós apresentamos aquela ideia que é preciso fazer um pacto, não é? De transição em que aqueles que têm a potencialidade de ganhar se comprometem que não haverá nada disso. Tal como fez a UNITA em 2022, por exemplo. A UNITA prometia que, caso vencesse as eleições, e aliás avançou mesmo com um pedido de pacto de... Sim, por isso que eu votei na UNITA. Por causa disso, aliás, exatamente quando nós organizamos este congresso, a UNITA e vários outros partidos políticos apareceram e concordaram conosco. O MPLA não apareceu, chamou o Adalberto, que teve que abandonar o evento, para ele dizer, olha, tu estás a mexer muito, tens que saber que a UNITA
perdeu a guerra. Quer dizer, este é que é o problema. Quer dizer, a ideia da guerra ainda não saiu da cabeça de muita gente que está no sistema que nos está a governar. Então, é preciso que todos contribuam para este sossego de quem está no poder. Primeiro, que não tem que perder necessariamente. Não é? O ANC, por exemplo, a nível das legislativas, nunca perdeu. Mas não bloqueou o país. Tem estado a perder posições também, porque o tempo também corroe e diminui, digamos, satura também, não é? O ANC permite as autarquias, não é? Tem estado a perder cidades, mas não faz disso um drama, não é? Não é por isso que matou os tribunais. Os tribunais continuam a ser uma estrutura independente. Doutor Marcolino Moco. Então, é isso que nós gostaríamos que acontecesse também aqui em Angola e noutros países africanos também, que acham que não dá para perder as eleições, porque perder o poder é um desastre, estes que vêm são atrasados e não sei o quê. E tal. Embora durante o seu exercício demonstrem muito atraso, muito atavismo e por aí fora. Então, todos, sobretudo intelectuais, deviam contribuir para acabar este medo, não é? De que ganhe quem ganhar as eleições, a vida continua. E isso tem que ser resolvido no intervalo das eleições. O que acontece é que agora muita gente está com a esperança de que as eleições é que vão resolver o problema. Mas como é que as eleições vão resolver o problema se, em princípio, não haverá alternância? Como pode haver alternância se a CNE é daqueles que estão no poder? O Tribunal Supremo, já estamos a falar do poder dos tribunais. O Tribunal Supremo está nas mãos de pessoas criticadas todos os dias, com problemas que vêm ao de cima todos os dias. O doutor Joel Leonardo, francamente, o que se ouve todos os dias já não devia estar aí. Pelo contrário, saiu a presidente do Tribunal de Contas. Eu não sei porquê. Exatamente. Não viu razões, pelo menos, nos argumentos apresentados. Sim, pelo menos comparado. Porque ninguém sabe o que ela fez. Ninguém sabe. Não. E o grande problema desse sistema é que não se explicam as coisas. Não se explicam as coisas essenciais. Então, pouco se ouviu da presidente do Tribunal de Contas. Pode-se presumir, pelas instruções públicas que o presidente deu ao novo presidente do Tribunal de Contas, que é porque estava a bloquear o andamento de alguns processos, não é? Como agora faz pensar um pouco também, e temos que dizer isso, porque essa sensação que eu tenho, o que se passou aí no Instituto, como que chama? Onde saiu o inspetor geral, agora entrou outro, sim, não é? Às vezes, Inspeção Geral da Administração do Estado. Faz pensar um pouco isso também, né? Mas esse é o pensamento meu. Não insista comigo que eu explique, não tem explicação. Não, eu também não lhe vou perguntar. Eu perguntava-lhe, dizia que, eu vou pegar-me no que dizia sobre a alternância, que existe um medo muito grande de quem... A alternância está bloqueada. Exatamente. Está bloqueada. Pois. Não é possível. Não é possível com essa CNE um dia haver alternância. Mas eu não é possível. Não é possível com este Tribunal Constitucional, né, haver alternância. Mas o problema não está no Tribunal Constitucional, está no sistema, esse que está consagrado na Constituição atual, e está no problema do comportamento diário daqueles que dirigem
o país. Mas manifestava em 2022 alguma esperança, e era visível nos comentários que fazia, de que a UNITA poderia vencer. Sentiu-se decepcionado com os resultados que saíram das eleições de 2022? Não, eu tomei uma atitude. Já esperava mesmo? Sim, eu já esperava. Com a estrutura atual eleitoral, não é possível haver alternância. Acredita que é algo que se vai repetir em 2027? Já estava a explicar, mas é tão importante isso, né? Que eu vou repetir. Ninguém ganha eleições que não esteja já no poder quando a CNE serve o poder, quando a comunicação social serve o poder, quando os serviços secretos servem o poder. Enfim. Vê algum dia o MPLA na oposição? Então tem que se negociar. Minoria parlamentar. Tem que se negociar isso. Tem que se negociar isso. O que é que tem que se negociar? Negociar. O MPLA na oposição? Aquilo que eu. Não, eu pergunto-lhe. Já ultrapassamos aquela parte. Vou recordar outra vez para não sairmos daqui confusos. O que eu disse é que temos que encontrar um pacto de transição em que ninguém tenha medo de perder eleições. Ou que ninguém se sinta mal. E é isso que aconteceu já em 92. É que as pessoas têm aquela obsessão que só vão viver bem se ganharem, se estiverem no poder. No pensamento da UNITA também de 92 havia muito isso. Hoje já não há? Não sei. Parece que já não há. Até porque entre eles próprios já tem candidaturas múltiplas, não é? E na conversa que eu tenho tido ao longo desse tempo, de 2002 para cá, com vários líderes da UNITA, Samakuva, Adalberto, etc., eu vejo que eles têm evoluído muito nesse sentido. E não vê isso no partido ao qual pertenceu durante muitos anos? Eu não vejo isso e o Pimentel também não vê. Não, mas António Venâncio, por exemplo, candidatou-se. Tentou a candidatura, mas por alegadas... Não acha que faria melhor não candidatar-se? Por alegadas irregularidades no processo, não conseguiu então candidatar-se. Sim. Acha mesmo que ia conseguir? Ele experimentou, certamente. Né? Mas não vê democracia dentro do MPLA? Nem eu. As pessoas são travadas, a princípio, a não candidatar-se ou a autocensura? Nem eu, nem o Pimentel sabe perfeitamente que não é possível isso. Só se for no próximo congresso, vamos ver. Né? Vamos ver. Quando, por exemplo, se ouve que o Higino quer... foi secretário-geral. Depois tem esses atos. Basta ouvir-se que alguém quer candidatar-se, por exemplo, ouvir-se o caso do Higino. Logo a seguir, mas aquilo é automático, aparece uma senhora que diz que não sei quantos, fala de SIDAs em frente à casa dele, e não sei mais das quantas e tal, mas essa senhora depois é presa também porque insultou o presidente. Quem é que não vê que isso tudo é trabalhado? Quem é que não vê? Que os membros do MPLA, com algumas exceções, todos têm medo das represálias, etc. Né? Aliás, essas represálias contra um Marcolino Moco são visíveis, não é? Quem é que não vê isso? Tem sentido represálias por parte do MPLA em relação à sua pessoa, Dr. Marcolino? Eu tenho, e tu sabes que eu tenho tido represálias. Mas de que forma? Não, sinceramente, doutor, de que forma é que tem sentido isso? De várias formas. Por exemplo, um exemplo concreto, mas eu já falei isso tantas vezes. Vamos. Não falou aqui, é essencial, certamente. Para que tu não digas que eu não quero falar disso, vou falar de uma coisa. Por que eu não dou aulas, por exemplo, na Faculdade de Direito? Eu sou doutorado, não é? Há poucos doutores em Angola. Bom, não sou o único que estou nesta situação.
de outra vez, ainda bem que me lembrei disso, de outra vez, quando houve o segundo congresso sobre direito constitucional, Bonavena também falou das represálias contra ele. Uma vez falei isso numa conferência e há um camarada, não vou dizer o nome dele, a não ser que tu me obrigues. Não precisa obrigar. O camarada Moco não deve falar isso, porque o doutor Jacajamba, que é da UNITA, dá aula. Eu disse, olha, o doutor Jacajamba é o exemplo de homem que não faz mal a ninguém. Por isso que vocês deixam ele dar aula. E o doutor faz. E porque é da UNITA. O doutor faz mal a alguém. Sim, eu faço mal à juventude, segundo eles, né? Só falta me dar a beber a cicuta, como se fez ao Sócrates, né? O doutor Alberto Neto também impedido, porque criou um partido, não é? Doutorado, há muitos anos, mas preferem estar como tem professores catedráticos muito bons, é verdade, mas podia haver mais, ou mesmo que fossem auxiliares, não é? Então isso é represália ou não? Você não sabia, então eu disse. Não vou falar de outras, porque senão vão dizer que eu falo como alguns têm pensado por causa disso. Não, eu não. O que eu tenho estado a fazer é dar as minhas opiniões, dar as minhas sugestões como angolano, como mais velho, experiente. É só. Agora, que sofro represálias, sofro e muita gente sabe. Represálias. Agora, disse que eu me lembrei. Esteja à vontade. Agora, há uma represália, e é aí que os intelectuais, por exemplo, deviam se levantar, entre aspas, pela positiva. Esta recente. Quer dizer, o professor doutor André Sango, no seu departamento, na Faculdade de Direito, promove com outras pessoas lá dentro da faculdade o segundo congresso do Direito Constitucional, onde eu finalmente também fui convidado. Levamos mensagens moderadas, não é? Até tendo em conta o sistema em que estamos, porque aqui a ideia não é partir as coisas, não. Todos temos consciência de que tudo tem que ser feito de acordo com a realidade. Por isso que eu falo sempre em transição, pacto de transição. Aquele congresso pareceu-me bastante moderado. Poderá ter havido uma outra mensagem um pouco forte dos dois extremos. Por exemplo, o doutor Onofre, no outro extremo, atacou-me de forma cobarde quando eu estava na plateia. Disse despropositadamente que eu devia ter mais cuidado com as palavras, porque fui primeiro-ministro, fui isso e aquilo. Isso foi muito feio, não é? Mas pronto, foram episódios. Mas, de forma geral, aquele congresso devia ser apadrinhado, não digo, saudado pelas autoridades. O que aconteceu ao professor doutor Sango? Foi afastado da academia ligada aos serviços secretos, né? A segurança do Estado. Ele também é membro da segurança do Estado. Recebeu uma ordem para não continuar a dar aulas aí. Foi compulsivamente passado a reforma pelo Presidente da República, né? E foi pressionado, no momento que eu falo, não sei se ele aceitou ou não, a abandonar o departamento da Faculdade de Direito que ele dirige e no âmbito do qual organizou o Congresso. Tá, isso é uma coisa com que nós convivemos diariamente e é vergonhoso. E os intelectuais, sobretudo aí na própria Faculdade de Direito, deviam reagir contra isso. Mas não se reage. Faltou liberdade académica. Não sei, eu não vou dizer nada. Doutor,
Falava aqui há instantes, porque o doutor vai falando assim as coisas conforme às vezes o convém, mas dizia Sim, você que... também faz pergunta que te convém. Não, nós temos um alinhamento e o doutor tem esse alinhamento conforme os tópicos enviados, não as perguntas. Nós fizemos aqui uma conversa. Eu ia perguntar-lhe, doutor, quando fala em haver um pacto de regime, certamente seria antes das eleições. Mas esse pacto não disse pacto de regime. Pacto de transição. De transição, sim. Exatamente. Obrigado pela correção. Havendo este pacto de transição, não estaria o partido no poder a assumir que poderá perder as eleições? Isso não, o pacto não necessariamente. Não. O pacto é para quem está no poder não ter medo que ao sair do poder vai sofrer represálias. Vai ser sujeito a... Mas da forma... Por exemplo, as pessoas falam muito do combate à corrupção, do tipo, toda a gente... Para já, falar-se de corrupção, e este é o meu tema desde há muito tempo. Quando se quer combater a corrupção pela via clássica, como está a acontecer, por exemplo, em Portugal, ou como aconteceu ou acontece no Brasil, que são países que nós seguimos e às vezes queremos imitar. As pessoas estão a ver, se esse combate não for seletivo, como está a acontecer agora, estão a ver alguém daqueles que estão nos postos altos a sobrar deste combate. Então, por que não somos realistas, não usamos a metodologia cristã, né? Que é reconhecer que vivemos um período em que o controle à corrupção não existia, em que, inclusive, o presidente José Eduardo dos Santos proclamou, deu o nome de acumulação primitiva do capital, aquilo que, no fundo, é a corrupção, ou o crime do colarinho branco, que devia ser a expressão mais correta em termos puramente jurídicos, formais, porque corrupção é apenas um desses crimes. O crime do colarinho branco abrange vários tipos de crimes, não é? Então, se nós passamos por esta fase, que aliás vem na sequência de muitas coisas, vem na sequência de que a Angola colonial não tinha empresariado local. Tinha. Aqueles angolanos eram locais. E eram angolanos. Mas não tinha empresários em grandes quantidades. Mas já havia, né? E com grande capital. Exatamente, com grande capital. Não havia. Depois veio o sistema socialista, ou comunista, como alguns dizem, que também impedia que as pessoas nem sequer poderiam possuir, por exemplo, uma quinta. Então, os membros do Comitê Central que fossem apanhados, entre aspas, numa quinta, que tivessem uma loja, nem pensar, né? Era um problema sério. Então, na verdade, deveria haver uma fase para incrementar o empresariado angolano de origem, como se diz, africana, né? Ou de origem negra. Embora aqui não haja propriamente o problema de empresariado branco. Tal como acontece na Namíbia, na África do Sul e no Zimbábue. Na África do Sul. Agora, o grande erro do presidente José Eduardo, por ter esses poderes todos em que não precisa de discutir com ninguém, né? É que ele fez-lo de uma maneira, falou abertamente, mas depois não se criaram mecanismos discutidos para realizar esta acumulação do capital. Como a África do Sul, por exemplo, bem ou mal fez o Black Empowerment. Foi uma coisa aberta. Há pessoas, como o atual presidente Cyril Ramaphosa, deixou o partido temporariamente para se dedicar ao empresariado. Ficou rico, depois voltou à ação
partidária, governativa, não há problema absolutamente nenhum. Quando, como os tribunais são independentes, quando há uma desconfiança em relação a ele também, há tempos ele foi chamado. Foi, sim. Né? O presidente anterior Jacob teve Zuma. os problemas que tem. Inclusivamente também Thabo Mbeki também foi chamado. Então, aqui o presidente José Eduardo não raciocinou mal, só que aplicou mal. E todos, quem estivesse nos lugares avantajados, aproveitou-se disso. Todos. Eu não vou citar nomes, não vou falar em nomes, nem me obrigues, mas todos que tinham lugares importantes aproveitaram-se disso. Não, é alguns mentira. Desses dirigentes ainda estão mentira no poder, não é? aquele processo que destruiu o Banco Espírito Santo. Aqui o BESA e o Banco Espírito Santo em Portugal. Portugal só não mexeu muito no assunto porque tem medo. As autoridades portuguesas têm um medo do regime angolano, que é uma coisa terrível. Mas por que teriam medo? Portugal é um país independente, soberano, por que teriam medo? Deve perguntar a eles, não é perguntar a mim, eu não sou português. Eu faço-lhe essa pergunta. Agora, há indícios que ele... O doutor esteve em frente à CPLP, talvez há indícios que ele tem um medo terrível. Mas por que de quem está no Angola? poder. Não me pergunte porquê. Deixa-me acabar. O problema são os sintomas, ou digamos, as atitudes que eles tomam. Por exemplo, no tempo de José Eduardo dos Santos, deixaram entrar os capitais da Isabel, de Manuel Vicente e deste ou daquele. Mas deveriam ter travado. Acha, doutor, que eu não estou a dizer que deviam. Não me deixou acabar. Eles deixaram entrar. Agora vem o presidente João Lourenço, não é? Isabel dos Santos, Manuel Vicente só não caiu em desgraça porque foi salvo aqui. Há de saber porquê, né? Por quem? Quem salvou? O facto de aquele tempo de... Você é homem da comunicação. O tempo de carência, não é? Está-me a perguntar a mim porquê? não sabe que o processo... foi transitado por aqui. Foi transitado por aqui. Exatamente. E parou. Parou, mas agora que estão a começar... Estão a falar. Sim. Mas eu não acredito. Então, por isso, estava a falar do BESA. Sim. Né? Toda a gente sabe quem beneficiou destes valores. Né? Então, todos esses vão para a cadeia. Quem que vai sobrar? Então, eu, de forma ponderada, até como jurista, apareci com aquela ideia de justiça restaurativa, em que consideraríamos que aquele foi um período excepcional. Então, tem que ter também um tratamento excepcional. Deveria haver negociação em vez de criminalização. Que é para as empresas que funcionam, mesmo partindo deste processo mal conduzido, para que não decaiam, não criem desemprego, não deixem de prestar serviços. Aqui, à margem, antes de virmos para aqui, não brincamos que a comunicação social, como chama? A comunicação. Exatamente. Não está a funcionar. Sim. A engenheira Isabel devia ficar aqui pelo menos 2 semanas para consertar e regressar. Assim a brincar, né? Exato. Mas isso é sério. Quer dizer, devido ao espírito de vingança, até intestina, né? Porque uns ficaram mais ricos, outros... Todos ficaram ricos. Só que uns ficaram mais ricos, então há essa vingança. Então, isso não é combate à corrupção absolutamente nenhuma, não é? Até porque todos conhecemos, também não vou citar nomes, grupos que agora estão a ser privilegiados. A única diferença, talvez, é que é de forma mais descarada e de forma formalizada, através deste processo de
Alienação dos ativos? Sim, o termo está-me a fugir. Esta coisa de evitar concursos públicos. Exatamente, é a contratação simplificada. Contratação simplificada, tudo formalizado, a sair quase todos os dias, né? Mas ninguém, mesmo as crianças, os adolescentes, veem que isso não está bem. Porque são sempre os mesmos, os beneficiados. E também sabemos, não é segredo, que isso está a criar insatisfação mesmo dentro do próprio MPLA. O que tem que se fazer, por causa desse espírito que existe lá dentro do partido, é fingir que está tudo bem, não dizer nada ao presidente, porque senão ele fica moado, né? Depois vem as represálias, voltamos outra vez às represálias, mas assim não vamos a lado nenhum. Eu aproveito mesmo esta passagem onde nós estamos, não sei quanto tempo que... Ainda temos tempo, doutor. Que o presidente, temos 28 o minutos. presidente João Lourenço, por favor, tem que rever as suas posições. Tem que deixar de ser presidente do MPLA quando está no palácio, né? E quando é presidente da República, é isso que nos atraiu. Em 17, 19, o presidente apresentava-se como presidente de todos, até deu os poderes do partido, praticamente a vice-presidente. Estava bonito aquilo, né? Mas depois voltou atrás. Ainda há dias ouvi ela dizer que vão preparar militantes para as autarquias. Vão preparar isso e aquilo dos militantes. Acho que disse isso lá no partido. E esse problema também tem que ser resolvido. Quer dizer, o presidente da República, formal e materialmente, tem que se distanciar do partido, mesmo aquele que o colocou no poder. Isso é um problema constitucional, escrito, mas mesmo antes de ser escrita uma nova Constituição, o presidente tem que se esforçar por ser presidente da República, chefe do Estado, e não o homem que persegue os outros políticos, sobretudo o da oposição, né? Quer dizer, o trabalho mesmo é só este, é evitar que o outro partido chegue ao poder. Não pode. Assim não vamos a lado nenhum. Se o presidente tem essa dificuldade, então o MPLA tem que resolver esse problema. Não acredita que por força do estatuto se esse problema... o MPLA não resolve esse problema, ainda dentro do quadro pacífico, voltamos àquilo que eu estava a dizer. As associações cívicas, as igrejas, que antigamente havia o CUIEPA, havia o PROPAT, que pensaram que a sua tarefa acabou, porque a guerra já acabou. Acho que tem que rever as suas posições e assumir uma posição clara, que assim não vamos a lado nenhum. Ouvinte da Rádio Essencial, nós estamos a conversar com o Dr. Marcolino Mocco, é político, está na reforma quase do ponto de vista político, não é? Marcolino Mocco, como sabe, foi primeiro-ministro de Angola, foi também secretário executivo da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e é então o nosso convidado. Permita-me, doutor, que eu recue um bocadinho, porque falava de vingança à família de Jesse, de José Eduardo dos Santos. Vê razões para que haja esta vingança, esta perseguição à família de José Eduardo dos Santos? Vejo, são fraquezas humanas que pessoas que ocupam funções altas deviam ultrapassar. Eu cito sempre o exemplo de Nelson Mandela. Nelson Mandela, se tivesse esse tipo de pensamento que existe dentro do MPLA, não falo dos outros partidos, porque nunca chegaram ao poder, né? Imagino que seria a África do Sul hoje. Ele esteve 27 anos na cadeia. Então, se ele tivesse espírito de vingança,
quer dizer, as consequências seriam 10, 20 ou 30 vezes. Foi uma pergunta que eu fiz a Isabel dos maiores. Santos, mas ela não respondeu, pelo menos não conforme a minha expectativa, não é? Porquê vingança filhos de José Eduardo dos Santos? Ou porquê vingança a José Eduardo dos Santos? É a educação que existe dentro da organização. Que quando o presidente é fulano, todos aqueles que não estiverem ao seu lado têm que sofrer as consequências. Eu, por exemplo, se amanhã for o presidente, eu devia me vingar, porque fui tirado da ação de Angola, porque fui tirado de... Alguém me tirou de primeiro-ministro há não sei quantos anos, não é? Essa cultura. No fundo, eu já falei disso. Quando se concebe o poder não como uma função para promover o meu país, mas para me servir a mim próprio, até os meus caprichos, a situação é essa. Esse problema também vê-se nos outros países africanos, sobretudo de matriz francófona. Pois. Doutor, já nos países de matriz anglo-saxónica. É por isso que eu costumo dizer que Nelson Mandela não nasceria em Angola, não nasceria em Moçambique, não nasceria no Congo, porque parece que esse passado colonial, a pessoa, quando eu digo isso, a pessoa diz, o doutor Moco está a dizer que há colonialismo bom e colonialismo... Não, ao que tudo indica, sim, já falou que parece que essas coisas só acontecem, sim, porque essas desgraças só acontecem sobre os países anglo-saxónicos, vamos ver, estão a estabilizar. Pois. Falamos há um bocadinho da Namíbia. O mesmo não acontece, por exemplo, com os países colonizados por Portugal e por França. Exatamente. Permita que eu diga, disse numa entrevista, não aqui à Rádio Essencial, que o futuro em política é uma coisa que não anda muito longe. Neste momento, no momento em que falava a entrevista, a bola está toda nos pés de João Lourenço, já no último mandato, na altura ainda. A sua família e amigos também ainda no MPLA. Quer dizer, toda a bola está nas mãos de João Lourenço, ou nos pés, dizia. Em 2026, por aí, por altura do Congresso do MPLA, por força do Estatuto, João Lourenço deverá deixar o poder, fazer a transição. Dos estatutos, da Constituição. Da própria Constituição. Acredita que vai acontecer isto? João Lourenço vai deixar o poder? Ou haveria, conforme a sua experiência, faço-lhe essa pergunta, certamente que não é mágico para adivinhar o que é que vai acontecer daqui Ainda bem que diz isso. Mas conforme a experiência que tem, até porque já foi militante também do partido, ou pelo menos continua a ser, só que suspendeu, acredita que haverá este passo, essa transição? João Lourenço deixaria mesmo a presidência do MPLA? Os sinais não indicam isso, mas eu gostava de acreditar que sim. Aí o tal pacto de transição seria muito útil. Mesmo no seio do partido. No seio do partido e depois no seio da sociedade. Exato. Né? Portanto, acreditar, não acredito, os sinais não vão nesse sentido. O que é que vê agora que lhe dizem que João Lourenço não iria deixar? Porque até agora, a semelhança do que temos assistido em países africanos, outros francófonos especialmente, quando um presidente não diz, lhe fazem pergunta, vocês da comunicação social, ele não diz claramente que não vai recandidatar-se. Alguns até chegam a dizer que não vão recandidatar-se, mas chega na hora, arranjam um pretexto qualquer. Não será também retórica, porque às vezes nós, os jornalistas, vou fazer aqui meia culpa, sem ter qualquer culpa, certamente, não será porque, do ponto de vista estatutário, os próprios jornalistas deveriam saber que não é possível essa candidatura? Não percebi. Não será que João Lourenço eventualmente não responda? É uma pergunta que eu estou a fazer, não estou aqui a fazer o papel de advogado do diabo. Não será porque, do ponto de vista estatutário, está claro que João Lourenço não se pode voltar a candidatar, quer do ponto de vista estatuto do MPLA, quer do ponto de vista da própria Constituição da República? Por isso é que ele não responde, talvez ignore, talvez, digo. Não, pela experiência que temos Sim. dos outros chefes de Estado
e pela experiência que temos do comportamento dele em relação a outros aspectos passados, isso significa que não podemos confiar que ele não venha tentar fazer isso. Porque via que devia ser iria mais acontecer. claro e devia, sobretudo, pensar que isso vai seguir essa via, vai criar atritos terríveis, como tem acontecido nos outros países africanos. Ele agora é muito crítico aos golpes de Estado que houve, especialmente na África Ocidental. Sim. Ele é muito crítico. Mas não sei como é que ele não analisa as razões desses golpes. Esses golpes, no fundamental, emergiram do facto dos anteriores presidentes usarem, abusar desta coisa das alterações constitucionais para terceiros, quartos, quintos e sextos mandatos até a data da morte. Como chama o putinismo, não é? Exatamente. Que deve ficar muito bem, com certeza, na União Soviética. Mas nós, que viemos desta aproximação ocidental durante vários anos, nós que criamos as nossas leis e muitos dos nossos hábitos constitucionais, a nossa ciência política é herdada da matriz ocidental, não podemos inventar. É isso que cria estes atritos, mortes, destruições, queimar pneus, etc. E é triste que, por exemplo, em países que estavam muito avançados nesse aspecto, eu estou a falar do Senegal, né? E com presidentes muito jovens, aliás, falando do Senegal, vamos falar também da Guiné-Bissau, onde um presidente da idade, como disse no outro dia, da idade do meu filho mais velho, talvez. Quer dizer, herdam essa ideia de dissolver as instituições, ficar só ele, a comunicação social tem que estar toda a favor dele e tal. E vamos ver que isso está acontecendo, por exemplo, no Senegal. Aliás, há uma proposta de lei que já foi aprovada na globalidade sobre segurança nacional e que prevê atribuir ao Presidente da República alguns poderes, inclusive para, dentre as várias coisas que foram ditas, para inclusivamente poder... Exatamente, olha, um dos sinais exato. É essa lei da segurança nacional. Sim. Que nos faz levar ao passado, adotar uma espécie de brigadas populares de vigilância, não é? Acho que mas é uma lei desnecessária. Acho que você não... A BPV, não, eu era muito miúdo na altura aí. Era miúdo na altura. Em que todos têm que ser transformados em agentes da segurança. Se bem que hoje praticamente é quase isso que existe. Eu às vezes até penso que paus, árvores também são agentes de segurança. Dr. Marcolino Monco. Então tudo isso é muito triste. E eu gostava de perguntar se são essas pessoas, se essas pessoas, algumas, estiveram na luta armada com armas na mão, se quando lutavam para correr, como se diz, com o colonialismo, é para isso que o faziam. É para reprimir, para impedir, para não permitir o usufruto dos direitos humanos, dos direitos fundamentais dos outros cidadãos. É muito triste. No fim de semana, doutor, o presidente do MPLA esteve num ato político de massas e respondia, ou pelo menos dirigia-se à UNITA, dizendo que não seria a ele a quem se devia exigir que se pudesse realizar as autarquias. Existe um parlamento, uma instituição própria, e é ali onde a UNITA deveria então recorrer e não convocar nem o partido, no caso a UNITA e a sociedade civil, para então poderem manifestar-se e exigir. Como é que olhou para este pronunciamento?
a quem é que a sociedade civil, não vou falar aqui da UNITA, mas a quem é que a sociedade civil deveria exigir? O presidente João Lourenço, enquanto presidente do partido, não teria, interesse ou a possibilidade de influenciar, pelo menos, o seu partido no Parlamento para que se vote o último pacote, o último diploma do pacote legislativo autárquico, do seu ponto de vista? Isso está muito claro. Não só para mim, mas para si e para toda a gente. Quem não quer autarquias, mas disse de viva voz, quem não quer as autarquias é o sistema que nos governa hoje. Eles querem, tal como está consagrado na Constituição, embora a Constituição fale de autarquia, mas querem encontrar mecanismos práticos em que o poder não se divida com ninguém. Portanto, e depois colocam-se numa situação de atavismo terrível. Porque hoje não há praticamente países que não tenham autarquias. Até países ditatoriais têm autarquia. Porque a autarquia é uma forma de descentralizar o poder para o Estado ser mais eficaz. O Estado colonial salazarista tinha autarquias. O Ambo, a cidade, era uma autarquia. Ora, um dos autarcas do Ambo ainda está vivo, está em Portugal. Falei com ele há tempos. Então, e isso aqui, o sistema angolano, encabeçado pelo presidente João Lourenço, está a fazer, isso é muito grave. É grave, é muito grave. Por isso temos problemas nas cidades. Luanda está ingovernável. Luanda está ingovernável. Todas as cidades estão ingovernáveis. As pessoas falam dos governadores, falam da incompetência dos governadores, da Lotinolica, estou a falar do Ambo. Mas não, o problema não está aí. O problema está que eu evito sempre utilizar expressões muito fortes, né? O problema está que este sistema, na ânsia de controlar todo o poder, está a forçar aspectos incompreensíveis. De forma pacífica, por doutor, exemplo, é possível alterar este quadro como sugere? Em Moçambique, é verdade, ainda no plano eleitoral, falta de transparência eleitoral, mas as autarquias estão lá. Então, o partido no poder perdeu em algumas autarquias. Exatamente. Para a oposição. Agora, impedir as autarquias, aliás, no discurso inicial do João Lourenço, uma das coisas que me atraiu a mim pessoalmente, a autarquia seria uma das grandes prioridades para resolver o problema das cidades, né? Sobretudo de Luanda. Como que eles acham que até hoje, não é? Esses anos todos, temos que continuar assim? Porque o presidente João Lourenço não pode dizer que esse é o problema da Assembleia Nacional. Não pode. Mas não é? Não é responsabilidade dos deputados discutirem isso, doutor? Nem pouco mais ou menos. Não haveria, nesse caso, ingerência? Quem está a impedir? Não estaria o Presidente da República... Quem deu orientação para que os deputados do MPLA, que são a maioria, não aprovem a tal lei única que falta? Da institucionalização. Quem é que está a dar essa orientação? Às vezes, quando... Sobretudo o presidente José Eduardo era um pouco mais cuidadoso, era um pouco mais discreto. Ou não falava, né? Ou dava uma voltazita. O presidente João Lourenço, vou evitar palavra que pode ser mal interpretada. Pode usar sinônimos mais leves. Às vezes o sinônimo não aparece, né? Dá a impressão que toda a gente está a dormir. Pronto. Não, todas as pessoas não estão a ver nada. Então, como que ele resolveu o problema da não destituição proposta ingenuamente? A UNITA também não vai gostar dessa palavra. Ingenuamente pela UNITA. Como que ele resolveu? Então agora vem me dizer a mim que o problema das autarquias é o problema da Assembleia Nacional.
Isso é inaceitável. Ninguém pode aceitar isso. Não se pode continuar assim a insultar as pessoas. Porque o problema das autarquias é um problema muito sério. O atual contexto socioeconómico que o país está a viver pode ser vista como resultado, por exemplo, da não implementação das autarquias? Pode haver aqui uma colação? Resulta dessa coisa global que nós estamos a falar, que é o poder afunilado. Um poder que se constitui só para manter os que estão no poder indefinidamente. Um poder que se constitui para enriquecer os que estão no poder e que devem estar lá indefinidamente. E que, por isso, não elabora políticas, não é, que ponham o país a funcionar. Um país em que quem está no poder, por exemplo, não se importa das consequências de uma justiça seletiva que está a fazer contra as empresas da engenheira Isabel dos Santos. Não importa como é que as organizou, mas elas funcionavam. Vamos voltar outra vez à brincadeira. Há casos contrários de empresas, vamos exemplo, voltar outra vez à que não estão a funcionar. A brincadeira da Unitel. Da Unitel que não funciona. Da outra vez funcionou para o PSA telefonar para um jogador de futebol que depois, ai meu Deus, Angola, obrigaram ele a pedir desculpa. Pronto. Mas, então, por isso que estamos assim. Eu não sou economista, então não vou para além daquilo que eu domino. Quando se ouve economistas, é do tipo: este país está assim porque não há diversificação da economia. Mas devia-se dizer por que não há diversificação da economia. O poder está afunilado. Querem, tal como no tempo do presidente José Eduardo dos Santos, a riqueza encaminhada só para um lado. Eu vou dar um exemplo, já estamos no fim, não? Exatamente. Os adubos. Eu como vou muito ao campo. Os adubos são importados por uma empresa. São armazenados por uma empresa. São distribuídos por uma empresa. Sabe a que preço que chegam ao camponês ou ao agricultor? Um preço maior que o salário mínimo do angolano. Um saco de adubo. Portanto, é isso que está a emperrar o país. As pessoas falam primeiro das consequências. O próprio combate à corrupção, conforme é feito, é uma consequência de alguém que sabe que não precisa de ter eleitorado, porque já passou, porque vai ser defendido na comunicação social pública, porque vai ser defendido pela CNE, porque vai ser defendido no Tribunal Constitucional. Então, é isso. Eles traçam políticas que não ajudam realmente a competição, a diversificação política. Pois. Doutor, estamos no fim da nossa conversa. Permita-me que eu lhe pergunte, neste momento, ocupa-se com o quê? Com tanta coisa, meu amigo. Como é que faz a vida, doutor? Eu sou avô. Onde é que ganha salário? Sou esposo. Ganha salário de onde? Para poder viver? Tenho um subsídio de deputado antigo, que me tinha sido cortado. Foi graças, entre aspas, a atual presidente da Assembleia Nacional que me repuseram. Não é? Sou professor, dou aulas. Sou advogado, mas isso não está a dar nada, porque os clientes sabem que advogado Marcolino Moco não vai ajudar muito perante as instituições que temos de justiça, né? Mas sou advogado, sou escritor não ganhou nada. Mas o que importa não é o dinheiro. Não, mas é importante, o que porque, importa... doutor, estivemos a conversar, permita-me que eu faça aqui uma inconfidência. Então deixa-me corrigir. Sim, sim. O que importa não é muito dinheiro. Porque parece que para muitas pessoas
é preciso ter muito dinheiro. Pronto. Já travou a minha inconfidência. Travou a minha inconfidência. Ora, eu não preciso de muito dinheiro. Pois, mas eu também iria, mesmo já para finalizar esta nossa conversa, doutor. Doutor falava que, pronto, é preciso alterar este quadro do país. Mesmo já para finalizar, doutor, quem é que vê no seu partido, que está suspenso hoje, doutor, para substituir João Lourenço? Eu não devia falar em substituições. Digo substituições no quadro da eleição. Como partimos do princípio que João Lourenço já não vai continuar, eu sinto muito, porque muitas pessoas que se podia pensar que poderiam aparecer ou têm medo ou foram afastadas. Eu gostaria de falar de... Vai retomar alguma vez, vai levantar essa suspensão para regressar no ativo no MPLA? Ou... Sim, se houver mudanças dentro do MPLA, posso levantar. A mudança seria, por exemplo, o quê? A mudança da liderança do partido? Não. Você só pensa na liderança. É mudança de ideias. Liberdade de expressão, candidaturas múltiplas. Tal como, por exemplo, gostou da ideia da FPU, não é? Da UNITA, e que o levou em 2022 a votar na UNITA, por exemplo. É a mudança neste sentido. Boas ideias. Exatamente. E vai apoiar. Mudar a forma de se pensar dentro do MPLA, que só trabalhamos para o poder, defender o poder, se for preciso, até a morte, né? Mesmo que o país esteja no descalabro, nós temos que defender o poder. Quando os outros falam em concorrer conosco, são inimigos, devem ser eliminados, caluniados, não é? Ou dominados, não é? Caso não haja esta mudança de ideias, doutor, e é mesmo a última pergunta, já pensou a possibilidade de fazer parte da UNITA? Não. Eu já não tenho tempo para entrar no. As suas ideias não podem ser... Eu tenho ser... 70 anos. Sim, em julho vai fazer 71. Eu já tenho 70 anos, já fui dirigente do partido do MPLA, a todos os níveis, até chegar a secretário-geral do MPLA. Já fui primeiro-ministro. Na altura, mas não entraria na UNITA por quê? Porque, mas por que porque algum dia pertenceu ao MPLA ou porque já não tem idade para afiliar-se num partido? A nenhum partido, não é só a UNITA. Olha, se por exemplo fosse possível criar um partido em Angola, talvez aí. E não é possível, doutor? Acha que é possível? Bela Malaquias, por exemplo, formou um partido. Porque partido pró-MPLA. O doutor Xingus também? Devia falar do Chivuco-Vuco, que queria criar um partido autônomo do MPLA. Mas o processo está no tribunal. Voltou a submeter o processo no tribunal e aguarda. É provável que veja o partido aprovado, se permite essa expressão. Você tem essa esperança? Não tenho. Tem a Bel Chivuco-Vuco, eu não. Ela tem. Sim. O problema é dele. Eu não gosto. E acho que você, por exemplo, está me chamando de político. Ok, na verdade, quem foi político depois não deixa mais. Mas eu, neste momento, não me sinto político. Eu me sinto Marcolino Moco, um cidadão, um acadêmico, que tem experiência e conhecimento até da ciência política e do direito, da filosofia do direito, não é? Agora, eu não morro como político. Não nasci como político, não é? Aderi a um partido, dei a minha contribuição neste partido em diversas fases e hoje estou a dar essa contribuição como Marcolino Moco. E ponto final, não tenho obsessões nenhumas. Nós agradecemos pelo ponto final que também coloca aqui a nossa entrevista. Muito obrigado, doutor Marcolino Moco, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Saudações essenciais. Pois bem, saudações essenciais também para si, caro ouvinte, que esteve aí do outro lado a acompanhar esta conversa com o Marcolino Moco, antigo primeiro-ministro e secretário executivo da CPLP.
foi nosso convidado hoje aqui no Essencial Entrevista. Nós, já sabe, voltamos a estar juntos na próxima terça-feira, sim, mas saiba que pode acompanhar este programa novamente, à quarta-feira, a partir das 9 horas, ou a qualquer momento nas plataformas digitais da Rádio Essencial, no Facebook e também no YouTube. Nós despedimos-nos. Rosangola, Hélder de Oliveira, Nilton Ventura despedem-se. Nós voltamos a estar juntos numa próxima oportunidade. Boa noite. Essencial Entrevista com Edno Pimentel.